Salve os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e versículo 2. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e versículo 2. A mensagem a qual o Senhor propôs ao meu coração foi essa: o libertador. E diz assim a palavra do Senhor em Isaías 61, versículo 1 e 2: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos, aleluia, e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ela seja glorificada. Feche seus olhos um minuto, vamos orar a Deus. Pai eterno, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és soberano, tu és fiel, Deus. A tua glória jamais terá fim, Deus. O teu reino é eterno, ó Deus. Pai amado, te rendemos louvores, graça, glória, honra, poder, Senhor Deus. Pedimos a Ti que o Senhor quebrante o nosso coração nesse exato momento, Pai. Abra os nossos átrios para que a Tua palavra percorra dentro do nosso coração, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite, Deus, os Teus serafins, meu Pai, ao ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, Ele vai esparramando brasa de fogo, meu Deus, sobre esse lugar, Senhor Deus, até que esse lugar fique tão quente, meu Pai, tão quente, meu Pai, que haja, meu Deus, um renovo espiritual na Tua igreja, Deus. Eu te peço, ó Pai, que me dê sabedoria, meu Deus, me dê a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Me dê inspiração para ministrar a Tua palavra, Deus. Eu não sei aonde a mensagem dessa noite vai percorrer, meu Deus, mas de uma coisa eu sei, que aonde um homem abrir os seus ouvidos para ouvir, ou melhor, como disse Salomão, abrir a porta dos guardas, a Tua palavra entrará pelos ouvidos dele, atingirá o coração e fará efeito na vida, na alma e em todo o seu contorno de vida. Pai, venha nos encher nessa noite da Tua graça. Usa-me, Senhor, porque eu nada tenho para falar ao Teu povo, Deus, se do céu não for me dado, Senhor. Nessa noite eu sou apenas uma voz, mas se o construtor não usar a voz, a igreja não sentirá a Tua presença, Deus. Assim eu te peço e te oro em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, da Santa Palavra do Senhor, Isaías 61. Aleluia. Isaías 61 é um texto que me admira todas as vezes que eu leio. Ainda muito novo, com poucos anos de idade, eu chegava para os homens sábios da igreja, presbíteros, homens mais instruídos, quando tinha aceitado o Evangelho, e pedia a eles para me ensinar a palavra do Senhor. Mas sempre eles criavam um caso e diziam: eu não tenho tempo para lhe ensinar, eu não posso lhe ajudar, eu não tenho como lhe dar a mão. E assim foi. Passaram-se os anos, eu continuei buscando a Deus, continuei adorando a Deus, mas cada dia mais ardia o desejo em mim de pregar o Evangelho, de anunciar as palavras do Senhor. Me lembro que uns 3 anos atrás
Estava eu em um lugarzinho como esse, até o banheiro é parecido, era mais ou menos desse tamanho, e até ali na porta. Aqui tinha uma parede, tinha um colchão, um computador, não tinha geladeira, não tinha nada. Estava eu ali, passando fome, necessidade, dificuldade, Aleluia. tomando banho com sabão Omo, vivendo dias difíceis, dias a qual nós olhamos e dissemos: a nossa vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu não sabia louvar a Deus, eu não sabia cantar, eu não sabia tocar, mas eu fui aprendendo algumas notas no violão, a qual a minha avó tinha me dado em um aniversário, e eu tinha muito desejo. E naquela noite, trancado naquele quarto, passando fome, necessidade, eu peguei o violão, toquei as notas a qual eu sabia, e adorava a Deus, glorificava a Deus. Não conhecia ainda o poder do Espírito Santo, nem aquilo que ele poderia fazer. Mas naquela noite o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Naquela noite eu senti a graça de Deus sobre mim. Naquela noite ali, a qual para mim não havia mais luz, a luz do Espírito Santo brilhou sobre aquele lugar. As pessoas começaram a ser incomodadas pelo louvor, pelas notas que saíam do violão, pelas letras que eram entoadas. E a mulher dizia: jovem, para! Aleluia. Para! E eu continuava adorando a Deus, eu continuava glorificando a Deus. Eita Deus. Se passaram mais um dia, de manhã eu não tinha o que comer, mas aí Deus mandou uma mulher trazer um café para mim comer, e eu comi. E fiquei na frente da casa. Era uma rua baldia, onde não passavam muitas pessoas, uma rua feia, uma casa feia, destelhada, casa do sertão, do interior, casa sem muito luxo, sem riqueza, sem nada, com o teto quase caindo sobre mim quando dormia. Limpava a casa durante o dia, quando era a noite que chegava da escola, a casa estava cheia de pedregulhos que caíam das telhas. Mas foi ali que eu conheci o Espírito Santo. Aleluia. Meio-dia eu estava ali, eu orando como Daniel, com o violão na sacada da casa. E a mulher chama e diz: olha, meu filho, comece a orar aí, porque o marido da minha filha vai matar ela. Eu disse: vai não, porque 2 anjos estão indo lá agora. E quando os anjos foram lá, no outro dia ela contou que o marido jogava coisas na mulher, só que não acertava na mulher. Ele quebrou a casa toda, mas não acertou a mulher. Aleluia, glória a Deus. E a mulher olhou para mim e disse: meu filho, aquela oração que você fez, chegou lá na casa dela. Ela disse que no mesmo instante a qual você orou, ela sentiu a presença do Senhor sobre a vida dela. Ela sentiu que Deus estava ali como protetor, como libertador dela. E ela disse que desde aquele dia o homem voltou ao normal, não bebeu mais, não agrediu mais aquela mulher, e hoje ele é uma bênção na mão do Senhor, é uma bênção dentro do lar. Mas um dia se passa, estou lá triste, com fome, Aleluia. almoçando uma cocada de leite. Era um café, era o que tinha. Foi uma cocada de leite de manhã, uma cocada de leite à tarde. Eita Deus.
Mas no final da tarde, adorando ao dia inteiro a Deus, no final da tarde, passa a minha avó. E quando ela passou, ela não aguentou. Tinha discutido com a minha mãe, tinha destruído a casa da minha mãe, da minha avó, melhor dizendo, a minha mãe. E por isso tinha ido parar naquele lugar. Mas eu continuei fiel a Deus, porque eu fazia uma oração: Senhor, destrói, constrói de novo, que é melhor. Porque aquilo que é construído torto, uma hora vai cair, uma hora vai despencar. Mas foi destruído. Mas naquela tarde, quando ela passou ali, o Espírito de Deus levou ela àquele lugar, porque ela jamais, na vida dela, em quase 22 anos, 2 ou 3 vezes ela passou pelaquela rua. Ninguém levou mensagem a ela, até porque ninguém sabia que eu estava lá, que a minha mãe tinha voltado para o Recife, e eu continuava lá naquela casinha morando só, indo para a escola de meio-dia até as 5 da tarde, voltando, e passando a noite ali sozinho. Mas era no final de semana, e quando chegou o final de semana, no final da tarde, ela passa por ali, veio louvando a Deus, veio engrandecendo a Deus, mas eu estava alegre. Porque quando a presença do Espírito Santo está sobre a nossa vida, há uma liberdade tão grande dentro do nosso coração, que nem as cadeias do inferno de Satanás, nem as forças do maligno, nem a dificuldade que você está passando é maior do que a unção e o poder do Espírito Santo que está sobre mim e sobre você. A mulher não resistiu. Ela passou e começou a chorar da outra esquina. E eu, no meu coração, sentia como se ela estivesse dizendo: aquele ali é meu neto, que eu criei há 14, 15 anos. Aquele menino que eu criei, que eu cuidei, que está ali daquele jeito. E ela ali mandou pegar as minhas coisas e disse: vamos voltar para casa. Eu glorifiquei a Deus, porque ali foi o início de uma transformação. Oh, glória a Deus. Concluí a 8ª série, voltei a morar com a minha avó, mesmo com a dificuldade, mesmo com o medo de minha mãe voltar lá e vender os móveis, tudo de novo. Mas a vida foi diferente. Começou a acontecer coisas diferentes. Porque aquilo que eu aprendi quando eu estava muito no início da minha caminhada com Deus, eu continuei fazendo. Eu não deixei de me trancar no quarto e ficar louvando a Deus horas e horas. E o menino que não valia nada, que pegava dinheiro em casa, que ia para a festa, esse menino tomou gosto pela palavra do Senhor. Esse menino começou a se dedicar tanto às escrituras do Senhor. Chegou dias que não dava para ele viver sem as escrituras. Mas eu voltei, e ali passei 2 anos. 2 anos com ela, com minha avó. Em 2 anos, eu passei 2 anos passando os meus dias trancado num quarto, quase ninguém me via na cidade, não saía para quase lugar nenhum, mas estava ali o dia inteiro. Deus, abençoa os meus inimigos, Senhor. Abençoa o pastor da minha igreja, abençoa a minha igreja, Senhor.
Aleluia. Abençoa a minha família, Deus. Abençoa a minha mãe, Senhor. Abençoa aqueles que estão na UTI, aqueles que estão de uma forma, Senhor, desprezível. Abençoa, meu Pai. Abençoa aqueles que me caluniam, Senhor. Aleluia. Ajuda, meu Deus, aqueles que estão sem forças, Pai. E os dias eram assim. Eram horas e horas trancado no quarto, com vários livros sobre uma escrivaninha, livros teológicos, indo para as igrejas, sendo rejeitado pelos pastores, querendo anunciar o Evangelho, e sempre ouvia não, sempre ouvia não. É muito novo. Mas graças a Deus nunca ouviram um comentário desagradável a meu respeito. Oh, glória a Deus. Eu lembro que no primeiro dia que eu entrei na igreja, tinha um jovem que estava saindo da igreja, porque ele trabalhava catando lixo, colocando naqueles caminhões da prefeitura. E ele disse: ei, Álvaro, eu vou sair da igreja, porque eu não aguento mais as pessoas olharem para mim e sentirem esse cheiro horrível qual eu tenho, por causa que eu trabalho. Eu não sabia que era a diretoria da igreja ali. Eu disse: você não vai sair da igreja, porque eu não conheço um lugar melhor do que a casa de Deus. Se você me disser um lugar melhor do que a casa de Deus, vai eu e você. Aleluia. E nós ali voltemos para dentro da igreja, fomos até, procuramos uma sala para orar. Estavam contando o dízimo na igreja, e nós se ajoelhamos ali e não percebemos que havia duas pessoas. E começamos a orar ali. Aquele jovem foi tomado pelo Espírito Santo. Deus deixou ele, renovou ele. Deus mudou a vida dele de tal forma. Aleluia. O menino começou a ser bem quisto, bem visto dentro da igreja. Eita Deus, aleluia. Eu disse para ele: olha, tu vai ser um missionário aqui dentro dessa igreja. É nesse lugar aqui que tu vai ser exaltado. É aqui que Deus vai mudar a situação da tua vida. Glória a Deus. É aqui que Deus vai te abençoar. Aleluia. O menino saiu transformado daquele lugar. Os irmãos que estavam contando o dízimo foram tomados em espírito, pararam de contar o dízimo, até se perderam na conta dos dízimos. Novamente se espalha pela igreja que tem um jovem diferente, que quer ser um pregador do Evangelho. Sempre me sentando ali no último banco da igreja. Dava glória que dava para ouvir de uma esquina a outra. Oh, glória, aleluia. Havia uma vez que uma mulher, um profeta fosse lá na frente, que ele não indicasse o dedo. Eu dizendo: glória a Deus. Estudava 27 matérias por dia, escola técnica do estado. Não é fácil, para ter dinheiro, para ter condições. Mas quando chegou no final do segundo ano, na metade do segundo ano, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia assim aos meus ouvidos: meu filho, sai daí, porque eu tenho algo maior para você. Aleluia.
Saia daí, porque eu tenho uma obra maior na sua vida. Você pode ser um excelente médico, você pode ser um excelente engenheiro, você pode ser um bacharel em direito, mas eu quero que você seja um pregador da minha palavra. O Espírito Santo começou a mexer na minha vida tanto que eu só ia à escola, era das 7 às 5. Quando dava 10h30, 11 horas, eu começava a passar mal e tinha que voltar para casa e continuava ali resistindo, já até porque já tinha passado necessidade, queria terminar aquele curso técnico ali para conseguir um emprego, para ajudar a minha família, para sair daquela vida. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo e tive coragem e disse, cheguei para minha família e disse, olha, eu estou deixando os estudos. E deixei. No mesmo dia que eu deixei, no dia que eu fiz a última prova do segundo bimestre, eu fui até um ciclo de oração, era mais ou menos desse tamanho. Cheguei, me ajoelhei na segunda fileira, do lado direito, na segunda cadeira, começando daqui para cá, de joelhos ali durante mais ou menos 2 horas. De repente chega uma mulher, já estava eu todo embalsamado de lágrimas, estava eu ali com as minhas pernas tremendo, os músculos já com câimbras, chorando, dizendo, agora Deus, o que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer, meu Deus? A rejeição começou dentro de casa, começou pelos familiares, pela mãe, por todos. Mas aquela mulher chegou e disse, eu hoje estou levantando uma pessoa nesse lugar, estou enchendo os lábios dela do meu Espírito Santo. Aleluia. Estou dando a ela o dom de profecia. Vou fazer dela uma pessoa notória na terra. Vou fazer ele ser usado. A mulher estava tomada do Espírito Santo. Não caía naquele ciclo de oração. Mas naquele dia ela disse, Jesus me trouxe aqui. Foi Jesus que me trouxe aqui porque alguém precisa ouvir algo da parte dele. Glória a Deus. E ela profetizava, e cada vez se profetizava mais, os irmãos arregalavam mais os olhos. Aleluia. Quando pensam que não, todos se confundiram, porque viram um rapaz bem trajado, bem arrumado, que acabava de sair da escola, que não tinha aparência de crente, que muitas vezes a gente julga assim, muitas vezes a gente julga errado. E antes dela sair, ela foi lá, ela disse, olha, eu não ia dizer quem era, mas o meu Deus está mandando eu dizer que é você. Ela pegou na minha mão e me levantou. Glória a Deus. Aleluia. E eu não me lembro de um dia depois daquele dia onde eu ter passado, eu não ter deixado a marca do Espírito Santo. Eu não me lembro de uma vez a qual eu tenha ministrado a palavra do Senhor e Ele não tenha se feito presente. Eu ainda não preguei nessa noite. Mas foi aquela mulher,
outra rejeitada dentro da igreja que o Senhor usou. Passaram-se mais alguns dias, uma mulher veio lá do Rio de Janeiro e disse assim: meu filho, estava eu no ciclo de oração, ela disse assim: meu filho, eu vim aqui só para lhe dizer que o Deus a quem você serve, a quem você tem orado de dia e de noite, que tem sede de pregar o Evangelho, de anunciar a sua palavra, Ele vai te fazer um missionário. Ele vai te fazer viajar pelos 4 cantos desse Brasil. Ele vai te levar nos lugares mais altos desse Brasil, desse país. Vou levar você aonde ninguém imagina. Eu vou levar você para viajar. Você vai ficar de um lado para o outro, viajando de um lado para o outro, todo dia pregando em um lugar diferente. Aleluia. Rabacá, mas terecai. Ererecandaraia faz. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Depois disso, no mês 7 do ano passado, desejo de pregar o Evangelho, como todo homem que tem sede da palavra de Deus, fui para uma viagem missionária no sertão. E quando vinha na volta de um sítio, o cara embriagado numa moto bate no caminhão. Eu estava em cima do caminhão, o caminhão capota 2 vezes. E eu que deveria morrer, que deveria estar 7 palmos abaixo, estou aqui em pé. E quando eu vi a notícia que o governador de Pernambuco havia de falecido em uma queda de um avião, eu perguntei a Deus: Aleluia. por que não eu, Senhor? E a resposta do Senhor foi essa: não querer entender as minhas obras, nem o que eu faço. Mas ali naquele momento veio algo no meu coração, me fez lembrar daquele momento que eu passei ali, que eu tive que ajudar pessoas. Quando eu terminei de sair daquele lugar, que vi que não tinha nenhum arranhão, eu dobrei mais uma vez os meus joelhos nas pedras quentes, no lugar de mais ou menos uns 16 metros abaixo. Eu orei ao Senhor. Eu disse: Deus, faz a tua vontade, me use. Porque se eu já tinha entregado a minha vida quando a minha mãe estava com uma doença chamada lúpus, agora eu te entrego a minha vida 2 vezes mais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você: não olhe para a aparência das pessoas. Eita Deus. Você não é vidente. Quem conhece e sonda os corações dos homens é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem pode escrever e reescrever histórias é Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode ressuscitar os mortos é Jesus Cristo. Quem pode salvar o homem é Jesus. Quem pode libertar o homem do crack, das drogas, do vício, da prostituição é Jesus. Quem purifica os homens do pecado é Jesus Cristo. Quem transforma a vida de pessoas
é o Senhor Jesus na ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia nos relata que Jesus era um carpinteiro e gostava de criar peças artesanais. Jesus, sendo um carpinteiro, ele começa a tomar gosto por aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você somos como a carpintaria de Jesus. Eita. Nós somos peças, mas cada peça aqui é trabalhada por Jesus de uma forma diferente. Jesus escolheu 12 homens, cada um com finalidade diferente, cada um com habilidade diferente. E fez todos eles passar pela sua carpintaria, passar pelas suas mãos, ser moldado, ser modificado. Eita Deus, aleluia. Esse Jesus que fazia prodígios, milagres, maravilhas. O Jesus a qual escolhe homens que ao meu e ao seu ver muitas vezes não teriam oportunidade em nossa época, nem dentro dos templos, talvez nem dentro das faculdades, talvez nem dentro das empresas. Mas Jesus escolheu eles através do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. A Bíblia diz que Jesus já tinha mais de 30 anos. Alguns historiadores dizem que ele tinha 33 anos quando começou o seu ministério. Ele foi até um homem chamado João Batista, que tinha sido concebido no ventre de uma mulher, a qual bateu no ventre de Maria, parente sua, e esse menino nasce cheio do Espírito Santo desde as entranhas da mãe. Era um menino robusto, um menino que usava roupas da sua época, cinturões, usava couraças, se alimentava de coisas que não eram comum para os homens. E esse João anunciava as coisas do reino dos céus com autoridade e profundeza no Espírito de Deus. Dizia aos homens que eles deviam se arrepender dos pecados, que eles deviam se purificar. Olhava para ele e dizia: esse povo não passa de uma raça de víboras. Eita Deus. Mas esse mesmo João era o João que era cheio do Espírito Santo, que balançava para um lado como uma cana, que a palavra de Deus nos fala, e o vento levava ele para um lado e para o outro. Eu quero dizer para você, você pode ir até para um lado e para o outro, pode até balançar, pode até ser como uma cana, balança para um lado, balança para o outro, mas eu quero dizer para você, se você balançar para um lado e para o outro, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, porque contra o Espírito de Deus ninguém pode. Contra o Espírito de Deus nenhum homem pode ficar de pé. Quando o homem é quebrantado, seu coração, a sua alma é purificada, ele se rende aos pés de Jesus e deixa que toda a unção, toda a graça do Espírito entre sobre ele. Ele passa a se transformar em um homem sobrenatural na face do Senhor. A Bíblia diz que quando Jeremias se diminuiu na presença do Senhor Deus, diz que era uma criança que não sabia falar, que não podia ser um profeta, não poderia anunciar as palavras de Deus ao povo. O Senhor olha para ele e diz: ei, Jeremias, eu colocarei as minhas palavras em tua boca e tu falarás. Tu
Tu andarás e serás profeta entre as nações. Eu te levanto hoje, tanto para derribares como para edificares. Eu te levanto hoje aqui, como meu profeta, para fazer diferença no meio da minha nação. E os homens não podiam parar Jeremias, porque Jeremias estava carregado do rolo santo da palavra de Deus, carregado de tanta unção e autoridade, de revelação do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que a sua vida vai mudar. Aquilo que você dizia que não pode fazer, o Senhor nessa noite diz para você, é impossível para Ele. Aleluia. O Senhor Jesus diz para você que é possível nessa noite. O João Batista começa a anunciar as coisas divinas do Senhor de uma forma simples, mas carregada de toda a unção e toda a graça. Mas de uma hora para outra ele vê Jesus. Oh, glória a Deus. E quando vê Jesus, Jesus disse: eu quero que tu me batizes, João Batista. João Batista olha para Jesus e diz assim: eu te batizar? Mas é o Senhor quem tem que me batizar. Jesus olha para João Batista e diz: João Batista, não me conteste. Me batize nas águas. E a Bíblia nos relata que depois de ele ser batizado nas águas, desceu sobre ele em forma de pomba o Espírito corporalmente a ele. E uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem me complaz. Esse é o meu filho, que nasceu na manjedoura, que nasceu no ventre de uma mulher comum. Esse é o meu filho que nasceu para vencer Satanás. Esse é o meu filho que nasceu para mudar as estruturas de Israel. Esse é o meu filho que veio para desfazer todo o pecado. Esse é o meu filho que veio para quebrar as correntes do inferno e despedaçar toda a fúria que havia na terra e escuridão. Eita, Jesus. A Bíblia diz que esse Jesus, nós lemos em Isaías 61, porque ele ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou para restaurar o coração dos abatidos, a proclamar liberdade aos cativos e a bons presos em liberdade, e proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito de angústia aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse é o Jesus que em poucos tempos sai curando cegos, surdos, mudos, leprosos, que sai quebrando os protocolos das guerras que aconteceram entre Israel e as cidades ou países vizinhos. Ele sai quebrando. Ele cura um cego que clamava a ele: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão abre espaço, o cego vai até Jesus e Jesus cura ele. A multidão fica sem entender. A Bíblia relata que havia uma mulher de um fluxo de sangue. O fluxo de sangue era tão grande, já tinha sido gasto todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todos os seus bens materiais.
mas ela só tocou na orla do mestre e foi curada. A Bíblia fala de um homem que estava próximo a Betesda, próximo ao tanque de Betesda, não conseguia chegar lá há mais de 3 décadas. Jesus toca no homem e diz: levanta e anda. A Bíblia nos fala de um servo do centurião que estava doente, estava quase morrendo, mas ele parou e viu o Senhor e pediu: Senhor, cura o meu servo. Ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, se somente uma palavra sai dos teus lábios, o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus tocou só na mão da mãe de Simão e ela foi curada. A Bíblia diz, a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum e o homem que desceu pela janela paralítico, Jesus mandou ele se levantar e andar, e os pecados dele estavam perdoados. Havia um cego de nascença que a Bíblia fala que não via há muitos anos, já tinha nascido daquele jeito, e Jesus cura ele. Os discípulos perguntam: por que este é cego? E Jesus disse: este é cego, nasceu cego para que a glória do Deus Todo-Poderoso fosse manifesta nos céus e na terra. O Jesus pega um homem chamado republicano Zaqueu e entrou na casa dele, perdoou os pecados dele, mudou a história dele. A Bíblia fala que Jesus estava passando por uma cidade onde havia um gadareno, um homem que estava aprisionado por uma legião de demônios, quebrava correntes, atormentava o povo daquela cidade, e Jesus passou por ali e expulsou os demônios daquele homem. Jesus pode mudar a minha e a sua vida. Ele é o libertador. Ele é quem liberta o homem. E quando Ele quer libertar, não há prisão, não há cadeia, não há corda, não há corrente, não há homem, não há ninguém que impeça. Porque Ele abre o mar, Ele abre os céus, Ele abre a terra, mas você passa por ela, porque Ele é o libertador do seu povo. A Bíblia fala que Pedro estava preso, e o anjo do Senhor foi até Pedro e disse: Pedro, calça as tuas alpercatas e vamos embora daqui. E Pedro saiu da prisão a qual estava para ser morto. Saiu dali e ninguém pôde parar ele. Ele saiu dali admirado. Os homens procuraram no outro dia: cadê o homem chamado Simão Pedro? Ele já não estava mais ali, porque quando Deus quer tirar do cativeiro, quando Deus quer tirar da pobreza, quando Deus quer livrar da morte, quando Deus quer fazer, Ele faz, e não há quem possa impedir Ele. E a palavra dele diz: operando Ele, quem impedirá? A Bíblia fala que havia um Paulo e um Silas que louvavam a Ele enquanto estavam em prisão, no cárceres. Enquanto um orava, o outro louvava. Ambos revezavam. E enquanto chegou a madrugada, chegou a meia-noite, aquele lugar foi despedaçado as celas, os homens foram soltos, e o grito do Senhor dos céus pôde ser ouvido naquele lugar. Era o grito de liberdade, aonde o homem cheio do meu Espírito Santo, ninguém pode parar. Eu quero dizer para você: enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida, ninguém pode te parar, porque tu anda com o libertador, tu anda com aquele que venceu Satanás, tu anda com aquele que pisou na cabeça de Satanás, tu anda com aquele que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Arabacara Manacai. Você anda com aquele que diz que o pecado pode entrar por um caminho, mas por 7 ele sairá. Você anda com aquele que é o libertador, que diz assim: diga ao fraco que ele é forte. Você anda com o libertador, e o libertador está com você.
E Ele libertou, porque a palavra dele diz: havia um livro selado com 7 selos, e Ele desselou os 7 selos e escreveu o meu e o teu nome naquele livro, e ninguém, capeta nenhum, demônio nenhum, ninguém pode apagar eu e você do livro do Senhor Jesus. Pode tirar eu e você dos olhos dele, que são como chama de fogo, e os céus são o seu trono, a terra é o alabastro dos seus pés, é o escabelo dos seus pés, melhor dizendo. Ninguém pode. A última passagem que eu quero terminar dizendo para você que o libertador é aquele que liberta o homem, multiplica na vida dele unção, graça, poder, bênção. Em Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que um tal Simão chamou Jesus para estar na casa dele. Jesus aceitou e foi até a casa dele. E esse tal Simão não deu aquilo que era de honra ao mestre, ao rabi. Não ungiu ele com óleo, nem com água, nem lavou os seus pés. Antes continuava tentando persuadir o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. Mas uma mulher pecadora entrou por aquela casa, por debaixo da mesa, com um vaso de alabastro, derramou um vaso sobre os pés de Jesus, o líquido que estava ali, o bálsamo, e não parava de chorar, e não parava de adorar a Deus, e não parava de engrandecer a Deus. E quanto mais ela adorava, mais ela enxugava os pés de Jesus. E Jesus disse a esse homem: ei Simão, enquanto eu entrei aqui, tu não lavastes os meus pés, nem me ungiste, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não me parou de adorar, ela não parou de vir para mim, que sou libertador de pecados, que trago salvação à terra, que liberto ela dos pecados dela. A mulher foi liberta, e nela se viu a glória de Deus, se viu a presença de Deus. O libertador libertou Israel do Egito. O libertador libertou Davi de muitas guerras. O libertador libertou Abraão de muitos conflitos, andando no deserto. O nosso Deus é o grande libertador. Ele veio para libertar. E você e eu somos libertos porque nós somos cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa noite que você é como uma brasa no altar do Senhor. Quanto mais sopra, mais você esquenta, mais você se aquece, mais você se enche, mais você é forte. Seja brasa de Deus. Por onde você passar, incendeie. Por onde você passar, seja luz, seja sal dessa terra. É melhor dar do que receber. É melhor abençoar do que ser abençoado. É melhor ter a virtude do Espírito Santo do que ter todas as coisas materiais. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração, ou melhor, pegue na mão do seu irmão. Vamos orar. Grandioso e exaltado Deus, soberano e fiel ao Senhor, príncipe da paz, conselheiro majestoso, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, Deus amado, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus glorificado, Senhor dos exércitos, varão de guerra,
Consolador da igreja, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor agora, meu Pai, arranque agora todo espírito maligno, meu Pai, que houver na família de cada servo teu que aqui está, meu Pai. Visite o lar deles agora, meu Pai, repreendendo toda inferno agora, meu Pai, toda obra satânica, meu Pai, todo mal que houver sobre a vida deles, meu Pai, caia por terra agora, meu Pai, porque eles não vão de sair da tua presença, de que o Senhor coloque todos os inimigos deles, que são os principados e as potestades, debaixo dos seus pés. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, limpa o coração, dá luz, meu Pai, enche do teu Espírito Santo, meu Pai. Aqueles que vieram aqui querendo ouvir a tua voz, meu Pai, saiam daqui abençoados, meu Deus, saiam daqui transbordando na tua graça e no óleo da tua unção, ó Pai. Abençoa eles no trabalho, na família, na escola, meu Pai. Por onde eles andarem, meu Pai, eles sejam uma bênção, meu Pai, eles sejam glória para o teu nome, louvor para o teu nome, meu Deus. Abençoa os teus filhos que aqui estão, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.